Você precisa mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho, talvez até de profissão, de relacionamento, de tudo aquilo que não faz mais sentido para você e que você ficou procrastinando, postergando. 2026 carrega o número 10, que representa a roda da fortuna no tarô, e o número 1, que representa a carta do mago. Todos são movimentos de finalizações e de inícios que vão pedir de você ação, movimento e o elemento fogo muito presente na sua vida. Representa a cor vermelha, que eu já trouxe aqui como ativação visual, energética, espiritual, para que você possa receber a frequência da mudança que eu tive nos últimos dias. Depois você fala assim, não, mas eu não quero mudar, eu não estou preparada para mudar, eu nem tive esse insight para mudar nada na minha vida. Será que você, assim como eu, não estava procrastinando algo que já teria acontecido se você tivesse seguido a sua intuição, seguido os seus guias e mentores? E eu vou te mostrar até o final como que você pode entender se você precisa ou não mudar, como que você vai fazer para dar o primeiro passo para essas mudanças acontecerem e principalmente sobre a limpeza energética, a purificação da sua casa, do seu lar. Também vou te dar pequenas dicas para que você possa deixar o seu lar mais harmonizado. Por quê? Porque a minha mudança de casa ela tem muito a ver com toda essa energia, com todo esse peso e a leveza que a sua casa deve ter, que é o que eu vou te contar aqui. E na numerologia cabalística, a gente sempre tem arquétipos que vão guiar o nosso ano, o nosso mês e principalmente a sua jornada. Se você tem o seu mapa numerológico, você já sabe do que eu estou falando. Então, o arquétipo que representa a roda da fortuna é essa carta aqui. Você pode ver que ela representa um movimento de uma roda que tem vários ciclos, que tem várias opções para você olhar, para você entender, para você, como se fosse uma bússola para você entender o que você precisa girar, o que você precisa ressignificar, o que você precisa finalizar, para onde que você deseja ir de verdade no seu mundo pessoal. É como se fosse uma bússola interna que representa aquilo que você sabe, que você tem que finalizar para que o novo possa chegar, para que você possa girar essa roda, para que ela recomece, para que ela zere, digamos assim. Então aqui representa que você pode passar o ano inteiro vivendo esse looping, né? Falando de vidas passadas, de crenças ancestrais, você pode viver um looping que você fica andando em círculos e nunca sai do lugar. Você fica andando em direção a algo novo, mas você sempre volta para o mesmo lugar. O ciclo sempre se repete. E isso vai acontecer se você não for em direção ao novo, se você não tiver ação, se você não tiver coragem, se você não se movimentar com pensamentos, sentimentos e situações diferentes daquelas que você vem alimentando durante toda a vida. Então aqui será o seu destino se você não escolher fazer diferente. A gente cria a nossa realidade. Se você está fazendo a mesma coisa há muitos anos, você com certeza vai estar no mesmo lugar. Então é para você olhar para esse ciclo, olhar para aquilo que está se repetindo e escolher um novo caminho. Se você ir em busca daquilo que você não sabe, fazer uma terapia, fazer um desbloqueio, buscar um autoconhecimento e mudar a sua rota porque você já entendeu que esse ciclo não te serve mais, você vai se deparar com o arquétipo do mago. Você vai se deparar com a energia do número 1, com a energia que é o quê? Movimento, ação, criação. É a energia do masculino da porta para fora de casa. O que isso representa? É você buscando o seu sustento, é você buscando aquilo que você deseja fazer na vida, é você criando a prosperidade. Você pode ver que o mago, ele tem todos os elementos que ele precisa aqui para criar aquilo que ele quiser. Ele está em plena conexão com o céu, com a terra e com os elementos da natureza. Aqui representa o infinito, que é tudo aquilo que vai, volta. Ou seja, a sua ação ela vai ser direcionada para um resultado específico. Qual será a sua ação? O que você quer começar? O que você vai começar?
Qual é a magia que você vai fazer com você e com a sua vida para que esse poder do mago seja apresentado e reverberado na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa nova, naquilo que você deseja de fato criar. E como isso representa as mudanças, né, que você viu aqui no título desse vídeo, que você veio pelo Instagram. Eu sou Bianca Eveline, eu sou terapeuta xamânica, eu sou mentora espiritual e tudo que eu ensino vem sobre o poder da natureza, o poder da espiritualidade, o poder da mediunidade, que representa, em termos básicos, tudo que o xamanismo ensina, que é o quê? Os elementais, os arquétipos, fogo, ar, água, terra, a natureza, a conexão ancestral, os arquétipos, assim como a carta do mago que eu acabei de te mostrar, tudo representa a ancestralidade e o xamanismo. Então, é uma conexão espiritual, é uma conexão mediúnica, todos somos médiums, então cada um de nós, seres humanos, tem um poder de mediunidade, de sensibilidade. Vai depender daquilo que você tem como dons e talentos espirituais naturais que vêm da sua energia, que vêm da sua ancestralidade, mas todos nós temos o poder de desenvolver aquilo que você quiser se você estiver disposto a estudar sobre si mesmo. Não tem aquele dogma que, se você não for para o centro trabalhar e fazer caridade, você vai bloquear a sua vida. Encontrar um modo de trabalhar sua mediunidade, a sua vida vai viver numa pura escassez e você não vai receber recompensas. Não é sobre esses dogmas. Não é sobre esses dogmas religiosos que trazem sobre o espiritismo, sobre a Igreja Católica, sobre a mediunidade, sobre a caridade, não é sobre nada disso. Mas a minha experiência com o desenvolvimento mediúnico, onde eu tinha dores de cabeça constante, onde eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelos, eu tinha dificuldade para emagrecer porque eu ficava segurando pesos e problemas e energias de todo mundo. Eu não conseguia ter foco em nada, minha vida vivia bloqueada. Eu me sentia extremamente cansada porque uma mediunidade desequilibrada, independente do médico que eu fosse, ninguém tinha solução para as coisas que eu estava sentindo. Quando eu comecei a trabalhar no centro, a desenvolver a minha mediunidade, a estudar sobre a espiritualidade através dos cursos para ser terapeuta que eu fui fazendo, que foi constelação familiar, vidas passadas, apometria, o reiki e todo esse poder das ervas, do xamanismo, do benzimento, de tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira como terapeuta, me trouxe um equilíbrio energético e espiritual gigantesco, onde eu consigo mudar a minha energia, a minha vibração e a minha realidade, independente do caos que esteja acontecendo fora. E isso é o que representa as mudanças de 2026. O movimento que vai acontecer, que vai te pedir mudança, ação, movimento, o elemento fogo, a cor vermelha que representa todo esse poder de fogo, de limpeza, de ação. É representado pelo orixá Oxóssi e alguns também disseram que Ogum. Oxóssi é o orixá da fartura, da prosperidade, da abundância. Ele é o rei da floresta, ele é o guerreiro que traz essa energia da ação, do movimento, da fartura da sua casa. E isso pode ser usado a seu favor. Ogum, ele traz aquele corte de tudo aquilo que não te serve mais, trazendo proteção, trazendo você o dom de ter a sua espada para cortar e para se proteger de tudo aquilo que você precisa. Ele traz essa energia de proteção e de ancoramento. Oxóssi, ele tem e carrega a energia do raio branco, da criatividade, da animação, do movimento, que representa essa energia da floresta, né, xamânica. Ogum traz o seu raio azul, que representa essa energia de proteção, de vitalidade, muitas vezes, de trazer muito dessa energia de você fazer o que precisa ser feito e ainda assim se sentir protegido no meio do caminho. Vai representar essas forças espirituais durante todo o ano, independente daquilo que você acredita. Eu cresci, aprendi sobre a Igreja Católica, acendendo vela, acreditando em anjos, arcanjos, em Deus,
e ainda levo isso para tudo que eu faço no meu trabalho. Eu consigo unir a sabedoria da Igreja Católica, da Umbanda, da espiritualidade, dos anjos, arcanjos, das ervas, em tudo que eu vou fazer, sem nenhum dogma. Não é sobre religião, é sobre a energia do universo, é sobre a energia da vida, é sobre tudo que a gente aprende sobre a natureza. E agora eu vou te contar a história do porquê, né, você proteger a sua casa, ter benzimentos, ter descarrego, usar as ervas, usar os símbolos de proteção que você pode usar a favor da sua casa, do seu espaço, tem a ver com você se mudar de casa, de trabalho, de relacionamento. Se o ano ele pede mudanças, finalizações e inícios, por quê? 2026, na numerologia cabalística, você representa então a somatória, né, do número do ano, que é 2 mais 2 mais 6, que vai dar o número 10 e o número 1. Então tudo é uma energia do universo, de estudos profundos, não é ao acaso, não é só por achismo, é um estudo de fato daquilo que a gente segue, né, sobre o ano. Eu também sigo aqui a energia ancestral do Kim, né, que é do calendário Tzolk'in, o calendário Maia, que cada dia a gente segue uma energia do dia, né, então tem 260 Kins, que é uma volta que dá ali, a gente tem um dia fora do tempo, então é um estudo do universo de várias coisas que não abrangem aqui, que eu quero falar sobre as mudanças que você pode fazer na sua vida e na sua jornada. Há alguns meses atrás eu já queria me mudar porque eu estava sentindo que a minha casa estava um pouco pesada. Era uma casa que me trouxe muita felicidade, eu tinha realizado um sonho, eu tinha 2 sacadas, era um apartamento assim, que trazia muita iluminação, igual tem aqui, porque eu estava acostumada a ter apartamentos muito escuros, muito fechados, e isso aumenta o nosso senso de depressão, de tristeza, de se sentir preso, porque eu trabalho em casa, então os meus atendimentos eles são home office, e quando eu saio para atender é de fato assim, esporadicamente, então na maior parte do tempo eu estou em casa, e eu tinha desejado, né, um local, um apartamento arejado, que tivesse sacada, que eu ainda não tinha. E foi ali que eu encontrei, então eu visitei esse apartamento e aí eu consegui ir morar nele, tinha sacada, ele era todo de blindex, então eu não me sentia presa, ele tinha claridade, ele era num lugar muito bom. Eu tinha conhecido, né, os vizinhos e amigos de alma, pessoas que eu reencontrei, porque sim, de fato, quando você vai mudar para um lugar, quando você vai morar em algum lugar, né, de aluguel, ou que você comprou um apartamento de alguém, naturalmente você conhece aquelas pessoas do lugar que você vai morar, elas são representadas por dinâmicas de outras vidas. Então você quase sempre vai se reencontrar com pessoas semelhantes à sua jornada para sua evolução e para um resgate kármico. Então geralmente quando a gente faz a locação de um apartamento, você tem algo ali a resolver, a sintonizar ou até mesmo a relembrar com aquele dono, com aquela dona daquele espaço que você está indo morar. E foi de fato uma experiência maravilhosa para mim. Eu reencontrei com pessoas de alma. Eu fiquei nesse apartamento praticamente 4 anos, mas eu já estava sentindo que já tinha dado para mim. Meu terapeuta que me ensinou sobre o xamanismo, ele falou isso para mim uma vez. Ele falou: olha, quando a gente atende em casa, por mais que você faça limpezas e benzimentos, que você use as técnicas xamânicas a seu favor, vai chegar um momento que você vai ter que mudar esse espaço, que você vai ter que mudar de lugar para que a energia possa circular. E aí, quanto mais eu fui me conectando com a natureza, mais eu fui sentindo que eu queria um lugar com natureza, né? E eu comecei a pensar, será que eu volto para a praia, né? Porque eu já morei na praia, tive uma experiência muito desafiadora, mas aqui no canal do YouTube tem um ritual xamânico que eu contei essa história, não vou abrir ela novamente, mas ela é muito interessante. E eu fiquei pensando, será que eu vou pra praia de novo, né, pra ter muito mais natureza? Eu agora não consigo ir para um lugar, por exemplo, onde eu tenha segurança e tenha muita natureza em volta, mas é algo que eu ainda quero, que eu ainda vou vivenciar, que é ter um lugar, um apartamento, uma casa onde tenha muita
natureza em volta, como se fosse o quintal da minha casa, um jardim. Essa é uma cocriação também para os próximos anos, mas que eu tenha segurança também. E eu fui procrastinando, eu pensava assim, gente, mas eu não vou encontrar um lugar tão bom quanto esse com o valor que eu pago aqui. Então percebe a escassez? Muitas vezes a gente tem que mudar, a gente quer mudar, a gente consegue mudar, mas acha que não consegue, acha que não vai conseguir pagar, acha que não vai encontrar um lugar melhor e você fica procrastinando. E aí eu comecei a vivenciar como se fossem ataques espirituais que eu sei que era minha família espiritual, me mostrando a densidade que o meu espírito estava sentindo em ficar ali tanto tempo. Por quê? Eu tenho um temperamento melancólico dominante e secundário colérico. Então eu tenho movimentos de se deixar eu vou fazer muito, eu vou trazer muito da energia masculina, eu não vou conseguir descansar. Mas se eu tiver no meu período eremita, né, que é o meu arquétipo pessoal, que está no meu mapa, que é uma energia mais velha, mais anciã, mais devagar, que é essa energia do melancólico, eu tenho a tendência a ficar procrastinando, a ficar com preguiça, a não querer fazer o que precisa ser feito. E eu tenho um hiperfoco, então eu tava num hiperfoco do trabalho e tava esquecendo essas outras áreas da minha vida que pediam mudança, que precisavam de mudança. Então eu queria me mudar de casa, mas eu fui procrastinando, eu fui postergando. E eu entendi que a minha dinâmica ali com o dono do apartamento, ela era financeira. Então, em alguma outra vida, em alguma outra dinâmica, a gente teve disputas financeiras, provavelmente um ficou sem pagar o outro e a gente estava ali naquele reajuste, porque sim, quando você quer fazer uma captação de vidas passadas para entender uma dinâmica, você pode abrir esse chamado para se apresentar para você o que precisa para resolução. E eu comecei a visitar algumas casas porque o dono pediu o apartamento e falou que ia vender o apartamento. Por quê? Porque eu comecei a bloquear o meu trabalho e parei de vender da maneira que eu vendia. Então eu fui ficando sem dinheiro. Foi um meio que o meu eu superior trouxe para mim movimentar, para entender que aquela energia estava densa e ela estava bloqueando a minha vida, o meu trabalho, a minha criatividade, porque eu precisava de um movimento que eu não estava fazendo. E aí ele teve esse movimento que eu comecei a atrasar o aluguel. Eu pagava os juros que eu estava atrasando, mas ainda assim eu estava atrasando o aluguel. Então eu fui ficando sem dinheiro, eu fui ficando sem meios, eu fui ficando mais desesperada. E nada que eu fizesse do meu trabalho, o trabalho abria, não funcionava, eu não estava conseguindo vender. E o que eu entendi? Um movimento do meu eu superior, dos meus guias, que você não quer mudar pelo amor, então a gente vai te mostrar uma dor para que você se movimente, porque você precisa virar o ano nesse movimento. Você precisa virar o ano nesse movimento. Então, antes de virar o ano, eu já comecei esse movimento de mudança. E eu comecei a olhar alguns apartamentos e eu comecei a entender a energia dos lugares. Cada lugar que eu ia visitar, eu sentia a energia daquele lugar, das pessoas que tinham morado ali, qual que era o bloqueio daquele lugar, por que aquilo ali não ia dar certo. E alguns lugares, né, que eu fui visitar, eu colocava a chave para abrir o apartamento, nem abria. A chave estava perfeita, a maçaneta estava perfeita, mas eu colocava a chave e a chave não girava. E eu entendi que aquele movimento também era um aprendizado para complementar no meu trabalho sobre esse estudo de energia, de casa, de descarrego, do quanto isso pode bloquear a nossa vida. E aí eu entendia que era um espírito, que era uma energia que estava ali naquele apartamento, muitas vezes com apego, muitas vezes um morador antigo, muitas vezes uma energia do dono do apartamento que não estava disposto e disponível para alugar. Muitos lugares que eu fui que tinham assim, anos que estavam abandonados, porque eu ia lá, a pessoa não tinha tido nem o cuidado de limpar o apartamento para mostrar. Tudo isso também me trouxe um poder ali, né, de vendas e de empreendedor, de analisar os pequenos detalhes que as pessoas fazem com aquilo que elas estão ofertando, né, para as pessoas como trabalho, como venda. E eu fui captando esses sinais e estudando essa energia dos ambientes.
E aí eu entendi também que eu poderia abrir um portal, e encaminhar aqueles espíritos que estavam ali densos, né, e presos naquele apego daquele apartamento. Então, ou seja, nada é por acaso. Tudo que a gente vai fazer é um movimento se você estiver disposto a ajudar. Então, claro que sem ferir o livre-arbítrio de ninguém. Quando a gente vai aprender apometria, a gente aprende a encaminhar as energias e as almas, independente do estado, se assim elas quiserem. Então, eu abria um portal ali no local, pedia permissão, e quem quisesse ajuda ia receber ajuda da minha egrégora, da própria egrégora. E você vê um campo espiritual nesses lugares, porque estava tudo perfeito. A chave estava perfeita, o lugar de colocar ali para abrir estava perfeito, e tinha uma energia que uma pessoa normal ela não ia acreditar. Nisso que eu estou falando, ela vai falar, essa mulher tá louca. Mas pra gente que entende de mediunidade, de energia e de espíritos, você vai entender que isso, sim, isso é possível, isso acontece. E eu fui vivendo testes e testes, eu entendi que eu estava com um apego naquele apartamento, e se eu não liberasse esse apego, eu não ia encontrar um lugar novo. Porque se eu não liberasse o apego que eu estava naquele apartamento, eu também seria um obsessor encarnado, ou até com as minhas personalidades de outras vidas, que ficariam ali naquele apartamento mesmo se eu saísse dele. E aí eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento, eu fiz uma mesa radiônica, eu fiz uma apometria, eu fiz um divórcio energético, tanto do dono do apartamento quanto daquele espaço. E a partir daí eu comecei a abençoar aquele apartamento, eu limpava o apartamento, eu agradecia cada lugar daquele apartamento, e eu fui me libertando e me liberando daquela sensação de que eu não poderia encontrar algo melhor. E assim foram aparecendo outros, e cada vez que eu fui fazendo isso, na onda quântica eu já não estava mais no apego, então eu comecei a acessar casas e apartamentos que eles já estavam mais livres. Eles já não tinham mais espíritos tão presos ao apego, eles estavam mais alinhados àquilo que eu queria, que eu precisava para mudar. Então percebe que a energia ela tá ali, a vibração tá ali, de acordo com que você muda dentro de você, é que a energia fora muda, é que a energia do espaço muda. Então talvez você vai se identificar que a casa que você tá, que o apartamento que você tá, ele já não te serve, ele pode estar travando o seu dinheiro, ele pode estar travando o seu corpo, ele pode estar travando o seu sono, ele pode estar travando a prosperidade da sua casa, a comida que você coloca aí dentro. Por quê? Um pedido de movimento, de mudança que você acha que não é capaz de realizar. E eu não tinha nenhum recurso para me mudar. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito com limite alto, eu não tinha dinheiro guardado, eu estava devendo, 2 aluguéis que ainda estavam vencidos. Pensando pela racional do mundo da Terra, eu não teria como mudar de jeito nenhum, como é que eu ia mudar? Mas sabendo que a gente manifesta, que a gente cria nessa onda quântica, eu fui dando um passo, Deus dava um chão. Dá um passo, Deus dá um chão, é aquele ditado. Então, a cada passo que eu dava, algo se abria de pequenos movimentos que eu estava fazendo. Eu tive que ter muita paciência e eu tive que ter muita fé. Paciência é uma virtude que eu não costumo ter, mas eu venho trabalhando tudo isso, e cada dia que eu vou trabalhando em mim mesma, eu vou ficando mais calma em relação a tudo que acontece. E de fato, tudo que acontecia, eu entendia que eu estava trabalhando naquele lugar porque eu ficava calma. Eu falava assim, tá tudo bem. Vai dar tudo certo, se eu tô fazendo esse movimento, vai dar tudo certo. Tive dias desesperadores, é claro, mas a maior parte dos dias eu tava confiante e fazendo o que precisava ser feito. E aí eu entendi que ainda estava bloqueado, mesmo fazendo limpezas. Pedi uma amiga terapeuta que me ajudasse, ela fez um desbloqueio também, com outra energia. E aí eu entendi que ainda precisava de algo que eu ainda estava pensando que eu não iria conseguir algo melhor. Porque quando a gente está num problema, a gente vai vibrando nessa escassez, a gente vai vibrando na falta, às vezes no desespero. E quando você não vê uma solução na sua frente palpável e aparente, você começa a ficar nesse estado mesmo, isso é normal do ser humano. E aí eu falei assim, eu vou dar um salto muito maior do que aquele que eu estou fazendo para que na onda quântica eu consiga mudar a minha vibração e eu possa saltar de realidade e me conectar com a personalidade minha que já está muito mais elevada do que eu. E eu comecei
a ver apartamentos e a falar com corretores e a olhar por vídeo mesmo, né, apartamentos na praia, em Florianópolis, que é um lugar que eu acho que eu quero ir, mas não tenho certeza mais ainda, mas era um lugar na praia, já tinha sido o meu sonho. Eram lugares assim que muito mais caros, que nesse exato momento eu não conseguiria pagar, mas eu estava analisando e eu estava comandando para mim que eu era capaz e que eu podia, que aquele valor ali era fichinha para mim. E eu comecei a de fato achar aquilo barato, que eu falava assim, gente, realmente se eu vender um projeto maior aqui do meu trabalho, eu consigo pagar 3 meses disso aqui, ficar tranquila, mudar tranquila. Eu cheguei até a pensar que de fato eu iria para lá. Então percebe que o movimento é que abre as portas que não estão ali, o invisível daquilo que você começa a acreditar. A gente está saltando de realidades e de personalidades o tempo todo. Saltar de personalidade, ativar personalidades, saltar de realidades, quando você vai falar de onda quântica, de vidas passadas, paralelas, é um pensamento, é uma vibração, não são movimentos grandes, não são movimentos bruscos, não são coisas grandiosas, são pequenas ações que a gente faz que nos muda de vibração, de mentalidade, de estado. Quando eu fiz isso, eu fui visitar um apartamento e eu achei o apartamento. Percebe que um movimento pequeno, que mesmo que fosse inacessível, que eu fiz com confiança, começou a parecer fácil para mim e aquilo que de fato era para acontecer, aconteceu. Fui na imobiliária e aí tive que pedir ajuda da minha mãe, uma coisa que eu não queria, para colocar ali, né, como fiador sobre o apartamento que eu estava alugando. Eu fui ressignificando esse lugar também, porque eu sempre tive um desafio muito grande com a minha mãe, sempre tive essa energia de dependência, de codependência emocional, né, que reverbera ali nas finanças, e venho curando isso por camadas, porque não começou com a gente, veio lá de trás, e quanto mais a gente estuda e equilibra a ancestralidade de onde realmente está vindo, a gente vai se sintonizando com o nosso lugar no sistema. E aí eu fui me sentindo, e aí eu comecei a me sabotar um pouco, porque eu fui me sentindo fracassada. Eu fui falando assim, cara, mas como é que eu vendo projetos tão grandes e agora eu não tenho trabalho, eu não tô conseguindo manifestar, eu não consigo alugar uma coisa aqui sem precisar de outra pessoa, né? Porque é um relacionamento difícil que a gente foi curando e curando e curando. E aí, beleza, no outro dia eu ia assinar o contrato pra já me mudar. Só que esse apartamento que tinha dado certo era um apartamento no mesmo bairro. Ele não ia mudar praticamente nada. Mas foi o que eu encontrei porque eu tinha apenas 4 dias, eu acho que 4 ou 5 dias para me mudar daquele lugar. Então eu fiquei mais ou menos 2 meses olhando com calma, com tranquilidade, para me mudar na data certa, que era até dia 20 de janeiro. Então percebe que eu já comecei em dezembro, um movimento antes do ano virar, para que com calma eu pudesse me mudar, mas já com a energia do número 1, do movimento, da mudança. E aí eu comecei a pensar assim, gente, mas eu acho que eu tô me sabotando, eu acho que essa decisão não é a decisão certa. Por quê? Eu tô me mudando para o mesmo bairro, é a mesma energia, é a mesma vibração, são os mesmos locais, são as mesmas pessoas, porque eram mais ou menos 2 ruas para cima só. O apartamento era bem parecido e era num valor muito acessível, que era o que eu estava procurando. E eu ia fechar e assinar, que de fato eu não tinha mais tempo, e eu já tinha olhado muitos. Então, na minha cabeça tinha uma dualidade do tipo, cara, eu preciso mudar de bairro, eu preciso de um lugar que tenha mais natureza, eu tenho que mudar a vibração, eu tenho que ir para um outro lugar. Mas tinha uma outra pessoa dentro de mim, uma outra persona que falava assim, mas a gente não tem tempo, aqui já é conhecido, é um valor que você precisava, é um apartamento muito bom, eu já vi muitos e nenhum tinha sido tão legal. Então aquilo tinha uma dualidade. E beleza, eu falei, então tá, eu não tenho opção, eu vou assinar. E vou continuar me movimentando para isso. Depois que eu me mudar, eu vou fazendo movimentos que talvez eu não tenha feito nos últimos anos. Em menos de 24 horas, eu tinha perguntado a um monte de gente se alguém tinha apartamentos para alugar particulares e tudo mais. E aí, o marido da minha prima me ligou e falou assim, olha, eu tenho um amigo de infância que ele tem um apartamento para alugar
E ele falou que a sacada dele dá de frente ao rio e de frente um monte de natureza, que era assim que você queria. Então ele vai te ligar e você vai combinar com ele. E nessa hora eu fiquei tão animada que eu falei assim, cara, é isso que faltava, é isso que eu ainda não tinha sentido, é esse lugar. E eu nem tinha visitado aqui ainda, que é o lugar que eu estou hoje. E que eu vou mostrar pra vocês aqui à vista, né? Eu tinha falado que eu queria muito um lugar com muita natureza, que eu pudesse ver muitas árvores, até para o meu trabalho, né, espiritual, ele ter mais sustentação das raízes, da terra, dos elementos, porque quanto mais natureza a gente se encontra perto, mais um trabalho espiritual, assim como eu que faço home office, ele é mais forte, ele é mais potente, porque tem a natureza toda ancorando essa energia da terra ao meu favor, a favor do meu trabalho. Então eu ia dormir melhor, eu ia conseguir usar as ferramentas que eu uso em casa muito melhor. Então, de fato, foi um enviado, né, da espiritualidade como um local, mas eu precisava acreditar, porque na última hora, no último momento que eu ia assinar um outro lugar que eu não queria tanto, mas que era o melhor que eu tinha visto, algo que eu nem sequer imaginei apareceu. E aí eu combinei, vim visitar o apartamento. Ele estava um pouco mais elevado do que eu poderia, mas eu entendi que era o salto quântico que eu precisava, porque eram muitos sinais, né, de que eu precisava mudar, de que eu precisava acreditar mais em mim, que eu precisava me esforçar mais para fazer um valor maior, para assumir a riqueza que já existe, né, dentro da minha alma. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, é isso que estava faltando. Era essa sensação que estava faltando, era esse complemento. Não era sobre alguns detalhes, era sobre o ambiente, era sobre a visão, era sobre a natureza. E isso eu trago para você um despertar de que a energia, ela fala com você através do seu corpo. E muitas vezes você duvida, muitas vezes a gente duvida, até eu mesmo que tenho uma consciência corporal espiritual gigante, às vezes a gente duvida, por quê? Porque somos seres humanos e isso é normal. Então, quando eu entrei aqui, eu falei assim, é aqui, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida alguma, mesmo que esteja um pouco mais elevado do que aquele valor que eu falei, que eu defini, né, que eu pagaria. Então, quando você sente dúvida de um relacionamento, de um trabalho, de uma casa, de um local, confia no seu corpo, confia na sua energia, confia na sua intuição, confia na sua espiritualidade, porque aquilo tá te mostrando que não é aquilo. E aí você vai ver que se você tem fé e se você confia, vai aparecer aquilo que está alinhado com o que você consegue, com o que você pode, com o que você dá conta, mas você vai precisar ter um pouquinho de fé para dar um salto maior do que aquele que você está fazendo agora, do que aquele que você está vibrando agora. E também é necessário você ter uma decisão, porque se eu não tivesse a decisão de fechar o apartamento que eu estava e assinar o contrato, esse não tinha aparecido. Por quê? Eu ia estar vibrando na energia da dúvida. Será que eu vou ver mais alguns? Será que é? E aí não ia aparecer, porque precisava do quê? Da fé, da confiança e da ação direcionada. Então é o que o ano pede: ação, movimento, decisão. Ação, movimento, mudança. Então eu decidi, a partir do momento que eu decidi, eu entendi que eu estava confiando, então aquilo que era de fato meu chegou. E eu tive certeza absoluta que não era aquele que eu ia fechar. Então, muitas vezes você tem uma intuição, você tem uma sensibilidade, você não acredita nela. Quando é para ser, você vai sentir no seu corpo, você vai sentir paz, você vai sentir a confiança, mesmo que aquilo pareça um pouco além do que você pode resolver naquele exato momento. Por quê? Não é você também, por exemplo, querer se mudar de um apartamento que você paga R$1.000 para um apartamento de R$5.000. Você vai dar pequenos saltos quânticos para que a sua mente, o seu corpo e a sua energia consiga sustentar isso. Que a sua energia consiga sustentar essa mudança. E agora eu vou dar uma pausinha para te mostrar a vista maravilhosa que eu tenho aqui. É maravilhosa a vista da minha sacada, não é mesmo?
Isso é para você sentir também a força que a natureza tem na sua vida. Independente se você tem uma natureza na sua sacada, independente se você vai no parque, quanto mais você se conecta com a natureza, mais você se conecta com o ciclo do seu corpo, da vida, da naturalidade, de que a gente faz parte de Gaia, que a gente é a natureza, que a gente é todo esse movimento, que a gente deve ativar mais isso nas nossas vidas, porque a gente se sintoniza com uma energia mais leve. E quando eu me mudei, né, eu ainda tô me acostumando com a energia hoje, né, dia 2/2, dia de Iemanjá, trazendo toda essa força, né, da rainha do mar, da mãe, e dessa energia emocional e do elemento água, para trazer aquilo que eu precisava contar, com uma força emocional, né, de muita verdade, de muito ancoramento. Então hoje mais ou menos tem quase 20 dias, né, acho que 15 dias que eu tô aqui e eu ainda tô me acostumando com a energia do lugar, com o espaço. Então, assim, nos primeiros dias eu ia ali embaixo, né, ia correr, ia caminhar, porque é um parque ali na frente que tem um rio. E eu ainda me sentia, parecia que tinha, sabe, uma coisa, e eu ficava às vezes com medo. E comecei a ter alguns sentimentos de medo. Medo do apartamento pegar fogo, medo de ser roubada lá embaixo, medo de não conseguir pagar. E aí eu fui tratando isso porque era diferente demais de tudo que eu já tinha vivido aqui. Eram sincronicidades e uma abundância que talvez a minha família não tenha vivido, se tratando que a gente foi vivendo em falta, em dificuldade, em escassez por toda a vida. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter uma empresa, a trabalhar para mim mesma, a ter essa energia de querer fazer sucesso, fazer dinheiro, ter uma empresa por mim, para mim. Então são muitos bloqueios e muitas energias que eu venho curando. E aí eu estou me familiarizando, então assim, a gente vai se acostumando, a gente vai sintonizando de acordo com o nosso corpo, que o nosso espírito, que a nossa alma consegue lidar com o novo. E tudo isso é natural, mas a partir do momento que a gente muda e tem um pontapé, a gente vai entendendo que a gente precisava daquilo. Talvez você precise muito mudar de casa, de vida, de relacionamento, de trabalho, de crença financeira para mudar a sua realidade e acha que você não merece, acha que você não é capaz. E sobre a energia, então percebe que tudo é energia, que tudo é vibração. E a mesma proporção que eu tive, que eu vim aqui, que eu limpei, que eu trouxe uma cura, né, com o dono desse apartamento, com o novo dono do apartamento, eu fiz a mesma limpeza lá para entregar. Então, quando eu fui entregar, eu fiz uma limpeza, eu fiz uma defumação, eu limpei o apego, eu abençoei o apartamento, eu trouxe tudo que é meu comigo e deixei lá apenas o que era daquele local, para que a pessoa que entrasse ali, ela fosse de fato abençoada com tudo de maravilhoso que eu vivenciei ali, que ela fosse, né, se assim ela quisesse, e agradeci, ou seja, eu honrei aquele lugar que me fez feliz por tantos anos, assim como eu estava honrando esse novo lugar que eu estava vindo. Então, a mesma alegria que eu estava tendo em limpar aqui, em me mudar, em montar as coisas, eu tive a alegria de entregar o lugar que eu estava, que fiquei lá por quase 4 anos. Então, muitas vezes a pessoa entrega de qualquer jeito, fica com raiva, fica com ódio, não negocia com verdade, porque tudo foi se apresentando. Então eu negociei com o dono do apartamento, eu vendi algumas coisas que tinha lá, eu vendi meu ar-condicionado, eu vendi algumas coisas de cozinha que já estavam lá, para que eu pudesse quitar a minha dívida com ele, para que eu pudesse solucionar isso de forma amigável, de forma honesta, de forma verdadeira, e tudo foi dando muito certo. Mas para isso eu precisei também abrir mão de algumas coisas que eu tinha, né, para depois comprar outras. Então eu fui entendendo também que aquilo era uma solução. Então, por exemplo, do meu ar-condicionado, eu vendi o meu ar-condicionado que já estava lá, que para ele seria mais difícil comprar, mandar montar, e para mim seria uma solução maravilhosa para conseguir pagar o que eu tinha que pagar para ele. Porque aí eu comprei um ar-condicionado novo e dividi em mais vezes, e isso facilitou para mim, porque se o meu desafio era financeiro e o bloqueio era esse, porque o meu relacionamento com o dinheiro e com o trabalho
é aquilo que eu venho curando há anos e há muitas vidas, e é o maior desafio da minha ancestralidade. E é o meu maior desafio, mas é a minha maior cura. Sempre que eu dou um salto quântico, sempre que eu vou fazer algo de grandioso, ele vem como um sinal, como um despertar, e eu consigo avançar depois com muito mais prosperidade, com muito mais abundância, porque eu resolvi aquilo com tranquilidade, com amorosidade. Então percebe que às vezes você tem que abandonar algumas coisas, você tem que deixar para trás algumas coisas para que você encontre a solução do que é novo, que vem melhor, que vem para te ajudar, que vem mais fácil. Eu poderia ter pensado assim, nossa, mas eu não vou vender as minhas coisas porque depois eu não vou conseguir outras. E aí nesse movimento de venda, as mesmas coisas que eu vendi para a pessoa do apartamento que eu saí, o dono do apartamento comprou aqui e deixou aqui no apartamento, que foi um fogão, que foi alguns detalhes da cozinha, sem eu falar absolutamente nada. Por telepatia, por intuição, pela espiritualidade, por uma energia amorosa que eu estava tendo de resolver aquele conflito com verdade, com paz, com amor. Ai, porque eu sou um ser humano de luz. Não, gente, é porque eu tô trabalhando a mim mesma a todo momento. Eu identifiquei um apego, fui limpar o apego. Identifiquei uma escassez, eu fui limpar a escassez. Processos de autoconhecimento e de terapia de energia. Então, o ponto mais importante é, se a sua casa tá carregada, se o seu ambiente tá carregado, se o seu relacionamento tá carregado, precisa analisar, entender o que tá acontecendo. Para que você possa mudar. A procrastinação, a falta de ação, ela vem de um sabotador, ela vem de crenças da família, de crenças suas, às vezes de que você acha que não pode ser feliz, que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter uma relação melhor. São sabotadores que só vão se curar se você fizer terapia, se você analisar e se você se movimentar. Então 2026 vai pedir para você mudança, que você querendo ou não, talvez você vai se movimentar assim como eu. Você vai ser obrigado a se movimentar. E que bom que você está aqui, porque você já entendeu o que você precisa fazer para mudar essa área da sua vida aí. Fez sentido? Eu espero que isso tenha te ajudado. E agora eu vou te ensinar alguns truques básicos para você limpar a sua casa. Você pode chamar as energias, né? Anjos, arcanjos, aquilo que você acredita, seus guias e mentores, suas entidades. Limpar a casa com sal grosso. E aí você limpa, purifica, coloca uns mantras, coloca um rezo. E aí depois você vem, você macera uma erva ali num balde, né? Alecrim, que traz alegria. Sálvia, que traz uma sabedoria ancestral. Rosa branca, que traz paz. E aí você coa e você vai passar o seu pano ali naquela água. E depois você finaliza esse pano com essa água dessa erva natural, depois que você limpou com sal grosso, que você esfregou, que você, rapou ali. Por quê? Porque o sal grosso, ele anula todas as energias. Então ele não deve ser usado sozinho, porque senão o campo fica aberto e a primeira negatividade que você pegar, ele vai ativar na energia da sua casa, do seu espaço. Por isso que não é muito bom você tomar frequente, banho de sal grosso, e muito menos só o sal grosso sozinho. Você precisa de uma outra erva para potencializar aquilo que ele descarregou, que ele neutralizou. E aí você faz isso, você pode fazer isso uma vez na semana, a cada 10 dias. E aí, para que você possa usar, no dia a dia isso a seu favor, você coloca um copo assim, com sal grosso, e coloca atrás de todas as portas da sua casa, do seu apartamento, pedindo a esse cristal, porque o sal grosso é um cristal, para que ele limpe e purifique as energias que entram e saem da sua casa através daquele portal, através da porta. Você pode colocar embaixo do seu travesseiro para potencializar, a proteção do seu sono, do desdobramento. Casca de alho, casca de cebola, você pode colocar assim num saquinho, eucalipto, que ele limpa e purifica energias densas, vampirismos, praguejos. Ele atua muito em energias de vidas passadas, memórias de vidas passadas, de outras linhas do tempo. Então você pode usar algumas dessas coisas a seu favor, a favor da sua casa. Esses elementos, de proteção da casa, proteção do sono, que eu não vou adentrar, porque isso eu faço em atendimento. Então, se você sentiu o chamado, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram. Lá você vai clicar no link da bio, vai ter o WhatsApp, e você pode vir até mim para
tirar as suas dúvidas, para marcar uma sessão, para marcar um tratamento, que eu vou te ajudar a analisar a energia da sua casa, a energia do seu relacionamento, a energia do seu trabalho, a energia da sua missão de vida, né, com o seu mapa numerológico. Eu vou te ajudar a isso que eu tenho como força, que é a energia do masculino, da ação, do movimento, da disciplina, do objetivo, das planilhas, de você planejar, organizar e concretizar com constância. Porque isso é um ponto forte de quem empreende, porque quando a gente é empreendedor, a gente tem esse potencial na veia, né? Então, eu sempre fui empreendedora, sou formada em estética, então já trabalhei no salão com cabelo, maquiagem, já tive uma empresa de alimentação saudável, eu fazia personalizado, né, de acordo com a dieta da pessoa, até que eu encontrei a minha missão aqui hoje e pretendo ficar nela por toda essa vida, porque de fato agora eu não tenho mais dúvida, mas eu tenho essa força, né, de empreender, de movimento, de liderança, de constância, de metas, de objetivos e de nunca desistir. Então é uma energia que eu posso analisar e te ensinar para que você possa viver um 2026 com novos projetos, mas vivendo a sua essência, a sua personalidade, que é tudo que eu faço de acordo com o seu mapa, com a sua missão de vida, com a sua energia, com o seu temperamento, direcionado para você de forma individual. Não é genérico, não é achismo. Então, se você sente o chamado, você pode vir aqui embaixo e me chamar lá no WhatsApp, que eu vou te atender, que eu vou te explicar. E vou ter com você ali uma sessão de às vezes 30 minutos, 40 minutos, de forma gratuita, para que eu possa te apresentar, entender o que você precisa e, se assim fizer sentido, você seguir comigo de forma natural, de forma leve, de forma que você saiba que você realmente precisa da minha ajuda para avançar naquilo que você não está conseguindo avançar sozinho. Eu espero que esse vídeo tenha trazido muitos insights e que você entenda de fato qual área da sua vida precisa de mudança e que você use esse ano a seu favor. Tudo bem? Um beijo no seu coração, arro, axé!